Em nosso estudo de hoje, a lição 17 do livro Companheiro tem por título Luminosa Bênção. Simbolizamos no plano físico a presença de grande universidade. Da vida espiritual, a vida verdadeira precedem os alunos, ou mais propriamente considerando, as criaturas que nascem nos lares humanos. Antes, porém, da corporificação no berço terrestre, quantos já desfrutem a faculdade de escolher o currículo de lições determinadas solicitam matrículas nos institutos da reencarnação, no encalço de realizações dos quais se julgam necessitados quanto ao próprio burilamento. As matérias professadas são as mais diversas. Temos aqueles que insistem pelo renascimento no berço, de extremada penúria, a fim de que o aguilhão da necessidade lhes auxilie a descobrir a alegria de trabalhar. Surgem os que requisitam deformidades no corpo no intuito de instalar a luz da humildade por dentro de si. Surpreendemos os que pedem moléstias congênitas e irreversíveis visando a correção de hábitos infelizes, nos quais se desvairaram em outras instâncias do tempo. Aparecem os que rogam tribulações difíceis de suportar procurando acumular fortaleza de espírito. Reportam aqui e ali os que solicitam inibições no campo afetivo no objetivo de buscarem a sublimação dos próprios sentimentos. E existem aqueles muitos outros que imploram retorno à presença de antigos desafetos, a eles se prendendo nas teias da consanguinidade, intentando aprender perdão e tolerância nos recessos do lar. Obtidas as concessões, começam as providências que as efetivem a benefício dos candidatos. Entretanto, muitos aprendizes recuam diante dos obstáculos, entrando em conflitos de consciência. No íntimo, sabem-se famintos de valores espirituais como sejam a paciência, a humildade, a coragem, a firmeza de caráter, espírito de renúncia e compreensão. Mas retomam instintivamente os estados negativos em que se emaranharam em muitas das existências passadas, surgindo depois mais endividados perante a contabilidade da vida. Se te encontras na Terra num processo assim de aperfeiçoamento e resgate, acerena o coração, refletindo na perenidade da vida, e pede forças a Deus em oração para que não te afastes do rumo certo. E longe de troféus passageiros suscetíveis de te enganarem nas exterioridades da existência humana, reconhecerás no imo do próprio ser que estás conquistando pouco a pouco tesouros imperecíveis de paz e de alegria, trabalhando e servindo sempre com a bênção luminosa da aceitação. Quem não conhece a doutrina espírita e lê um texto desse vai estranhar bastante a maneira como Emmanuel fala com tanta lucidez sobre a nossa realidade espiritual. Acontece que a vida principal é a vida espiritual. Essa aqui é muito passageira, é muito breve. Inclusive, eu já estou começando a sentir um pouquinho o peso da idade. Depois que a gente passa dos 50, a gente começa a sentir bastante o peso da idade. Aliás, muita gente diz que depois que entra no enta, raros chegam no ento, igual a minha avó, que está com mais de 100 anos agora, Mas, enfim, é muito breve o período que a gente fica aqui na Terra. Então, nós somos alunos que estavam no plano espiritual e que tivemos a oportunidade de vir para cá, para essa arena chamada Terra, para o bom combate, segundo Paulo de Tarso, tentando buscar agora formas de progresso, formas de educação. Para mim, espírito, para mim, eu sou um espírito. Aí o que acontece? Quando eu estou no mundo espiritual, sabe aquela sensação que a gente tem de ver as moradas mais bem-aventuradas e ficar questionando por que eu não posso ir para lá? O que eu preciso fazer para ir para lá? Aí eu começo a descobrir alguns defeitos em mim, alguns vícios em mim que estão atrapalhando a minha entrada nesses lugares. E aí, igual a gente aqui na Terra, que muitas das vezes a gente fala assim, o que você prefere? Você prefere tomar um remédio muito amargo e que vai te trazer uma consequência desagradável durante um período breve, mas vai ficar logo bom? Ou prefere de dose homeopática e aprendendo definitivamente? A maioria de nós aqui na Terra, a gente prefere a dose mais amarga, mais forte. Então o que acontece? Tem muitos de nós, quando a gente está do lado de lá,
a gente fica pensando assim, peraí, a última experiência que eu tive, eu por conta da facilidade financeira, eu descobri um determinado vício que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. E esse vício pode ser o vício da gula, pode ser o vício no sexo, pode ser o vício numa droga qualquer, pode ser qualquer tipo de vício, até o vício mesmo na usura também. E me atrapalhou muito. Então, como o Emmanuel vem aqui traçar para a gente, né, esse espírito sabendo que ele precisa disciplinar isso nele, para que ele possa ter acesso a moradas mais bem-aventuradas do Espírito, dentre essas várias moradas do Pai que existem no mundo espiritual, ele vem falar para a gente que a gente pede para os Espíritos. Olha só que coisa interessante. A gente vem falar aqui que as matérias professadas são as mais diversas. Tem gente que insiste no renascimento de um berço, em extremada penúria, falta de dinheiro mesmo, para poder descobrir a alegria de trabalhar. Aí o outro, na verdade, é uma deformidade no corpo, para que eu aprenda a humildade, porque eu não estou tendo humildade. Então, a gente vai lendo aqui e parece paradoxal, porque a gente, quando está aqui encarnado, a gente não consegue imaginar a gente pedindo coisas desse tipo aqui. A gente fala, eu quero o bem-estar, eu quero, porque, na verdade, quando eu estou do lado de lá, eu tenho a lucidez espiritual. Como Allan Kardec descreve num determinado momento, eu estou semelhante àquela pessoa que está subindo uma colina, mas estou no meio do caminho, e que tem um momento que eu olho para baixo e consigo até ver o que eu já caminhei, mas olho para cima, o que falta para caminhar agora? O que eu preciso fazer para caminhar? Eu preciso aprender a valorizar minha família. Eu preciso descobrir o que é o trabalho dignificante, cumprir meu trabalho com honestidade. E cada um vai descobrindo o que precisa de um critério de avaliação para que eu mereça, reúna merecimento para poder estar conhecendo moradas mais bem-aventuradas. E é o que, na linguagem do Evangelho, se chama, entre aspas, salvação. Aqui na Terra tem muitos ainda que vivem nesse regime. Me salva, por favor, disso que eu estou vivendo. Como é que aí aparece a figura do Cristo, né? Aqui para a gente que está encarnado? Calma, bem-aventurados são os que são mansos e pacíficos, porque eles que vão herdar o reino dos céus. Bem-aventurados são aqueles que são humildes, pobres de espírito, o reino do céu é deles também. Bem-aventurados aqueles que forem misericordiosos. E o Cristo vem falando para a gente aqui, enquanto a gente está encarnado, está doendo, mas você não desconfia. Pode ter sido você mesmo que pediu para passar, implorou para passar por essa situação, porque você tinha plena convicção da sua realidade espiritual quando estava do lado de lá. Quando a gente vem para cá, faz parte da prova, gente, para a gente não ter cola, né? Para a gente ter merecimento, para poder exercitar o nosso livre-arbítrio, tem o esquecimento do passado. A gente fica pensando às vezes, seria tão bom se não tivesse o esquecimento do passado, mas esse é um tema que a gente está sempre debatendo, porque o esquecimento do passado, ele, na verdade, eu vou usar um termo que muitos protestantes usam, né? É uma bênção para a gente, é um presente para a gente, você ter CPF novo, que não está mais inscrito no SPC, no Serasa ou em qualquer órgão semelhante, eu ter nova oportunidade e não lembrar de quem eu prejudiquei ou quem me prejudicou, eu poder ter a chance de começar do zero, é uma bênção mesmo, um presentão que a gente ganha. Por isso que a gente não lembra do passado, com algumas exceções. Tem muita gente que eu conheço que lembra alguma coisa do passado, de maneira generalizada. Mas o que acontece? Aí o Emmanuel vem falar para a gente que rogamos tribulações difíceis para poder acumular fortaleza de espírito. Tem gente que, por exemplo, roga inibição do campo afetivo para poder sublimar o próprio sentimento, né? Então, cada um de acordo com a sua necessidade, cada um de acordo com aquilo que for avaliando. Aí, quando é obtida essa concessão, o que acontece? Muitos aprendizes recuam diante dos obstáculos, entrando em conflitos de consciência. No íntimo, eu sei que eu sou faminto de valor espiritual. E ele vem falar para a gente quais são os valores espirituais. Paciência, humildade, coragem, firmeza de caráter, espírito de renúncia, compreensão. Mas eu ainda estou muito preso ainda àquele meu estado negativo, aquela raiz ainda de dívida ainda perante a contabilidade da vida. Então ele fala, se você se encontra num processo assim de aperfeiçoamento,
acerena o coração, vamos ter fé, vamos para frente, para o alto com Jesus, que nada está acontecendo por acaso na nossa vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.